Tá aí, eu tenho certeza que você está gostando do programa. A gente foi para um rápido intervalo, só para você tomar uma água e já voltar, porque a gente está falando aqui sobre missões, sobre o nosso papel diante de uma sociedade que nem sempre é aquela que a gente convive. Você pode também fazer a diferença, você viu essas histórias lindas. E eu quero oferecer para você um presente da TV Novo Tempo, também da rádio, né? Porque Toda a Rede Novo Tempo de comunicação, que é esse guia de estudos Ensinos de Jesus. A gente falou de histórias de jovens que se interessaram em fazer a diferença. E Jesus é o nosso exemplo, aquele que foi lá e mostrou pra gente como a gente deve tratar as pessoas. Pessoas diferentes, pessoas que nem sempre compartilham da mesma fé que a nossa. E você pode receber esse material de graça na sua casa, acessando o nosso blog, o blog do Conexão Jovem. Janina, a gente percebe que Jesus tem um impacto muito grande na nossa vida, só que nem sempre a gente tem a facilidade de ir lá e falar para alguém da diferença que ele fez na nossa, né? Isso é verdade. Às vezes, quem sabe se a gente não tem as palavras, a gente pode fazer uma ação, né? E através dessa ação, mostrar Jesus para as pessoas. A gente falou também dos medos, pastor, e quem sabe aí a ajuda do pastor, do núcleo, pode, né, dar aquele suporte para a gente que não sabe por onde começar. Quem está ali assistindo é um jovem que está empolgado, que pensou, nossa, que legal, eu também quero fazer alguma coisa do tipo, por onde que eu começo? Qual seria a Com resposta? certeza. Então, existem muitas perguntas, existem os medos naturalmente, principalmente quando é a primeira vez, né? Sair do seu contexto, da sua cultura. E nós estamos aí realmente para ajudar nesse sentido, responder as perguntas. Então, o núcleo dá esse apoio, desde orientar quanto a visto, a passaporte, até realmente as ações lá no lugar, já que a gente sempre trabalha junto em parceria daí com a igreja naquele local, junto com missionários, com alunos daquele lugar. Então a gente sempre tem um apoio na logística para tradução, por exemplo, em lugares que a gente não fala o idioma, ou para conhecer e suprir as nossas necessidades no lugar. Então, existem outras organizações por aí também que oferecem o mesmo tipo de experiência, mas quero colocar o núcleo de missão lá do NASP, Engenheiro Coelho, à disposição de todos aqueles que, por um acaso, tiverem vontade e desejo também de participar. Você comentou sobre a questão linguística. A barreira linguística ela é muito importante nesse aspecto. É bom a gente procurar cursos e tentar se inteirar também dos outros idiomas para chegar lá pronto, ou não? A gente pode chegar lá e já ir aprendendo. Não, com certeza. A comunicação é extremamente importante. É lógico, eles vão testemunhar, dizer que a gente se comunica pelo sorriso, pelo abraço, pelo toque, não é? Pelo interesse, mas quando a gente se comunica verbalmente e se faz entendido ali, é um outro nível, certamente, de interação. Então, nesse sentido, e aqui os três estão cansados de ouvir eu falar, tem que aprender o inglês, porque abre muitas portas e facilita em vários lugares do mundo, mas daí também os outros idiomas locais vão fazer toda a diferença. Lá no Chad e naquela região, francês, obviamente, e daí você tem lugares do mundo onde o árabe é importante, você tem a China, que é um desafio sozinho aí, e eles sabem, a gente vai lá e aprende, às vezes, uma frase, aprende meia dúzia de palavras, e tudo, essa para mim é um ditado importante, tudo aquilo que você souber naquele idioma, você vai usar. Então, quanto mais você souber, mais você vai usar, melhor vai ser a comunicação. Com certeza. Então, é um desafio. Todo jovem hoje tem que aprender um segundo idioma. E no Brasil a gente se acomoda muito, né? Porque a gente aprende aí um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente vive sem ter que saber um outro idioma. Hoje em dia, isso aí é meio que uma anomalia no mundo, sabe? Todo mundo em outros países acaba tendo que aprender outros idiomas. A gente conheceu uma moça lá na Índia, fala quantos idiomas, Rafael? 8, 7, 8 idiomas. E são, né, a gente fica assim, como que pode alguém falar tantas, mas facilita, né? Importante. Vocês sentiram que o idioma que vocês sabiam ajudou? Aí para o jovem que está se preparando, o que o básico que um jovem tem que ter para poder sair para a missão, na experiência de vocês? Realmente o inglês ajuda muito, sim. Eu não tenho inglês muito fluente, assim, mas o pouco que eu tenho
eu vejo que é um diferencial para se comunicar com aquelas pessoas que falam inglês daquele país. O país pode não falar inglês, mas você sempre vai achar alguém que fala inglês lá. Então, meio que um idioma universal, assim, que você consegue estabelecer uma conexão com a pessoa. E quando você estabelece a conexão verbal, como o pastor falou, muda totalmente o aspecto e a sua comunicação com a pessoa. Você pode transmitir ideias melhores. Então, eu poderia recomendar aos jovens que estão interessados a realmente aprender inglês e depois que aprender inglês, se aventurar em outros idiomas de países que você queira visitar, como o francês também é bem útil na África, o árabe também ali na região do Oriente Médio, o mandarim na China, e esses idiomas. Perfeito. E além do idioma, que mais vocês acham que é indispensável para sair para a missão? Eu acho que a coragem, muito importante. Você não ser enjoado com comida, isso é muito importante também. Experiência própria? Não. Algumas coisas eu não como no Brasil, mas lá na Índia eu... Tem que comer. Tem que comer, senão você passa fome. Então, você tem que aprender a comer. Legal. E Rafael, para você? Para mim, a maior barreira foi a questão eu perceber como eles iam me tratar, por ser alguém diferente deles, né? E acabei percebendo que eu que estava com esse preconceito sem sentido nenhum, porque eles abraçaram a gente, gostaram da gente, faziam questão que a gente ficasse feliz com eles. Então, isso foi muito bonito, me ensinou muito. Um pouquinho de coragem, um pouquinho de conhecimento de outras línguas, um pouquinho também, claro, eu acho que mais que pouquinho, muito, amor para o próximo, amor a Deus. É aí mais ou menos a fórmula desses jovens que vão para a missão. Olha só, agora a gente tem um breve momento que a gente sempre gosta de compartilhar a mensagem do pastor Marcelo, ele comentando um pouquinho sobre esse tema justamente. O que será que o jovem tem para contribuir na missão? Vamos ver o que ele respondeu. Tudo bom, meus amigos? Um abração para vocês que estão aqui com a gente, mais uma vez ligados no Conexão Jovem, e é um prazer imenso que eu tenho de poder estar conversando com você aqui no finalzinho de mais um programa. Nós falamos sobre missão, vidas em missão, e a gente insiste muito aqui nesse aspecto na TV Novo Tempo, e você que assiste aqui a nossa grade de programação vê e sabe disso, porque nós temos uma consciência de que esse mundo já está encaminhando para a sua resolução final. Nós vivemos em momentos cruciais da história da humanidade. E não só essa visão de fim, ou escatológica, como a gente costuma falar, ela é sempre evidente aqui em tudo que a gente faz, mas, além disso, nós também temos a consciência de que a nossa vida tem valor, a nossa existência tem valor. E ela foi idealizada, preparada, criada por Deus para que ela fizesse a diferença. Então nós temos duas realidades, um mundo que encaminha para o seu fim e que vive realidades caóticas e o caos tende a aumentar cada vez mais, e as nossas vidas que foram programadas, criadas e preparadas para vir a esse mundo e fazer a diferença. E quando você junta essas duas realidades, você tem a missão, você tem a razão, o propósito da tua vida. Uma vez eu vi uma frase que ela é até irônica e muitas vezes ela se transforma em realidade na vida de algumas pessoas. Uma frase que diz o seguinte: a juventude é desperdiçada no jovem. É triste falar isso, não é? E eu agora que estou na minha idade, já saí da juventude, né? Já estou na fase dos ENTA, já entrei nos meus 40, né? Tenho 41 anos. Eu vejo como muita coisa eu pude fazer no passado, muita coisa eu pude experimentar e realizar no passado, e também vejo desafios que eu tenho no futuro e considero as forças e a energia que eu tenho agora no presente. E o tempo vai passando e realmente esse ânimo criativo, essa força vital, ela vai diminuindo na vida. Por isso nós que somos jovens, eu posso falar assim porque eu também não me considero velho, nós temos uma oportunidade imensa de poder fazer com que a nossa vida tenha um direcionamento útil. E tudo depende de agora. Porque se você desperdiçar a sua juventude por aquilo que não faz realmente sentido, você vai criar hábitos de desperdício na sua vida. E quando você atingir uma idade madura, ou quando você se encaminhar para a velhice, você nunca experimentou no passado o que é uma vida útil, você não descobriu o sabor do que é realizar na sua vida um propósito maior, e vai ser muito difícil você abrir mão de toda a estabilidade que você conseguiu construir à sua volta para se dedicar para uma vida que é viver para os outros. Não é impossível isso acontecer na meia-idade ou na velhice, mas se você aproveita a sua juventude agora para criar hábitos de propósitos importantes, você tem a tendência de viver uma vida significativa, tanto agora, no presente, como amanhã, no futuro. Por isso, quando você olha na história, você percebe que a maior parte das pessoas que fizeram diferença e que realmente transformaram o meio no qual elas estavam inseridas eram pessoas jovens.
os discípulos eram jovens. E como é que eu posso saber isso? Quando você vê que Jesus morre por volta do ano 30, 31 da nossa era, e eles desempenharam uma missão por mais 30, 40 anos, e alguns deles até mais, 50, 60 anos depois da morte de Jesus, você vai ter uma ideia de que Jesus não chamou pessoas com 60, 70 anos para segui-lo. Eles eram jovens, e alguns deles muito mais jovens que o próprio Jesus, que tinha 30 anos. Então você percebe que a facilidade de adaptação, a facilidade de receber e considerar novas ideias, a insatisfação com o status quo que a juventude possui, a indignação e a vontade de mudar, tudo isso pode ser muito usado por Deus quando você se coloca nas mãos dele. Então você que é jovem, você que está aí na faixa dos seus 20, da sua adolescência, dos seus 20 e poucos anos, ou entrando agora na casa dos 30, você tem muita energia, você tem a capacidade de enxergar o mundo como ninguém vê, você tem a capacidade de transformar, você tem naturalmente a insatisfação por aquilo que não é correto, não é justo no seu coração, e você tem vontade de mudar o que está à sua volta. Esse é o ingrediente para você enxergar o mundo no caos que ele está, você entender que você tem um propósito a cumprir e você dedicar essa vida que você tem para levar o poder do Evangelho, para transformar a nossa sociedade, porque, meus queridos, não há outra forma de mudar a sociedade do que o poder do Evangelho. Não é política, não é iniciativa privada, startups, isso tudo tem o seu valor. Mas a força motivacional que transforma de dentro para fora o homem ainda é o Evangelho de Jesus Cristo e sempre será. E está na sua mão viver para fazer essa diferença. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tá aí, pastor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. E gente, a gente percebe que Jesus ele tem um papel fundamental na nossa vida, só que a gente às vezes não consegue sair do abstrato. E vocês vão para um lugar onde vocês têm que agir e colocar a mão na massa e fazer tudo. E como é que é fazer essa barreira? Ela falou de coragem. Uhum. O que vocês precisaram buscar também para conseguir fazer aquilo que talvez você não tivesse coragem de fazer aqui? Acredito que o foco está na palavra, né? Uhum. Quando você se alimenta da palavra de Deus, isso te dá uma energia para você cumprir as ordens do mestre. Eu acho que o principal é a consagração com Deus e esse contato com Jesus diariamente. Quer dizer, se você não se preencher, você não tem o que oferecer. É isso? Exatamente, exatamente. É exatamente, pastor. A gente está falando dessa questão, até o pastor Marcelo comentou um pouco, da Bíblia, chamando os jovens para a missão. A maioria das grandes personagens da Bíblia eram jovens também. Qual é o papel do jovem, na sua visão ali, nessa questão de missão, de falar às outras pessoas sobre Deus, sobre o amor de Deus, e em um mundo que a gente tem a esperança de que vai acabar e vai vir um mundo ainda melhor, né? A gente sempre diz que qualquer religião, ela está sempre a uma geração de ser extinta. Em outras palavras, se a gente não conseguir comunicar para a próxima geração aquilo que faz sentido para a gente, em outras palavras, qual é a nossa missão no mundo, então ela vai acabar, aquela religião, aquela fé, enfim. E isso, inclusive, historicamente aconteceu em vários momentos, até com o cristianismo. Tem lugares onde, no mundo, geográficos, né, onde o cristianismo já foi muito forte e, por essa incapacidade de perpetuar a sua missão, ter sido um problema ali. Então, hoje não existe mais cristianismo e virou, naquele lugar, um campo missionário. Então, a importância do jovem é que ele garante o nosso futuro, entende? Como fé, como cristianismo, como movimento mesmo. Então, o engajamento deles, eu sempre digo que, para mim, e sendo pastor e tendo estudado sobre isso, trabalhando lá, dando aula para futuros pastores, etc., o que me dá uma visão otimista em relação à igreja e o seu futuro é ver jovens engajados na sua missão, entende? Então, isso é o que mais me motiva diariamente, é quando eu vejo que existem jovens que têm essa conexão com Cristo real, com a palavra, e que entendem a fé cristã não só numa teoria, não só na pregação distante, mas ali, chegando perto, amando as pessoas, abraçando os que são diferentes, os que não são compreendidos, fazendo o sacrifício, porque, sabe,
A Camila falou ali, né? A gente brincou, mas deixar de comer a sua comida que você está tão acostumado, de dormir do jeitinho que você está acostumado, de tomar banho com aquele recurso assim, ou assado. Enfim, coisinhas pequenas que a gente não se dá conta, mas quando você vai para uma outra cultura, você tem que deixar tudo isso de lado, que são os seus gostos pessoais, em prol de alcançar e fazer compreendido o amor de Deus para uma outra pessoa. Então, essa atitude que é tão assim essencial para a fé cristã, para aquilo que Jesus ensinou, eu acho que é aí que o jovem, quando abraça e entende isso e vive isso, então é importante demais para a gente, garante o futuro, garante, você falou da conexão com o fim dos tempos, né, com a nossa esperança da breve volta de Jesus, é quando a gente vê esse movimento se perpetuando e de uma maneira tão bonita e tão bíblica, né? Isso aí, para mim, é o quadro que eu enxergo, assim, eu vejo o jovem tão fundamentalmente inserido aí. Pastor, a gente está vivendo num momento, principalmente no nosso país, onde a expectativa de vida está aumentando, o número de jovens com relação aos idosos está diminuindo. Isso aumenta a nossa responsabilidade em ter pressa para pregar? Eu acho que o que isso demonstra é que a gente tem a oportunidade de aprender uns com os outros, principalmente isso, entende? Então, os mais antigos, eles certamente vão continuar por mais tempo, e isso é um pouco de um desafio, de alguma maneira, né? Porque as gerações são diferentes. Essa interação entre gerações, né? Mas a gente vai ter que aprender a lidar com as diferenças de gerações, conviver e principalmente manter o foco juntos aí. Tem missão para cada geração, né? Tem diferentes tipos de missões, mas todo o mundo tem muitos, como que fala o verso, né? É que eu sei ele em espanhol, estou tentando falar em português, mas não vai sair. Mas tem muitas pessoas que precisam de Jesus e não são tantos os que têm a coragem, como falamos aqui, de levar essa mensagem. Então, a importância aí de você que está aí do outro lado, está sentindo essa vontade no coração, alimenta essa vontade, faça aí esse exercício de coragem, de amor aos outros e de confiança também que Deus está no controle da sua vida e tem um plano aí para você fazer realmente a diferença. Pessoal, a gente está terminando com esse programa, mas eu queria mais um conselho de vocês para os jovens que estão assistindo o programa. Falem aí para vocês antes da missão, quem sabe para o Caio de antes de missão. Fale para ele esses medos, essas coisas que ele tem e como agora você enxerga isso como um crescimento, quem sabe, ou como mudou a sua vida. Bom, acho que eu aconselharia ele a continuar naquele pensamento que ele tinha de querer sair, querer fazer as coisas, sair da casinha dele, sair da comodidade, do espaço dele, assim. Que eu tinha medos, continuo tendo medos, mas que eu faria de novo e quero continuar fazendo, né? E eu diria pro Caio do passado, para ele não ter medo do que ele queria fazer. Ótimo. Pode falar, mais rapidinho. A gente tem 30 segundos, mas não tem problema, pode falar. Eu acho que ir sem medo. É a questão da coragem, né? Perfeito. Não ter medo de nada. O medo vem, mas eu acredito que Deus, ele dá um jeito de tirar isso de você, então só vai. Perfeito. E Rafael? Bom, olhe para Cristo. O que Cristo fez foi deixar o céu e morrer por nós. Então, deixe a sua comodidade ali e vá também. Ótimo, perfeito. Pastor, quer falar? Possível, essa é a mensagem que a gente tem que deixar para todo mundo. É possível, sonhe grande, sonhe com outros países, sonhe com o mundo e Deus vai trabalhar com você. Lá na missão na Índia, eu brincava com a Camila um pouquinho, que ela é de uma cidade importante do norte do Paraná, chamada Toledo. E eu falava, olha só, Camila, você de Toledo para o mundo, né? E essa tem que ser a realidade de todos nós. Não importa de que lugar você veio, onde você nasceu, a gente tem que entender que Deus tem um chamado que é para todo mundo e, portanto, se nós nos colocarmos nas mãos dele, ele vai realizar. Com certeza, pastor. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. A gente já tem que terminar, encerrar o programa de hoje. Muito obrigada a você também por estar conectado aqui no seu Conexão Jovem, pela TV Novo Tempo. Fica o convite para a semana que vem. Continuamos compartilhando mais Conexão Jovem.